Mara Gabrilli, publicitária e psicóloga. Filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira pelo Estado de São Paulo, está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Tetraplégica há 18 anos, Mara Gabrilli é fundadora de um instituto que leva seu nome, incentiva pesquisas científicas e promove a qualidade de vida de quem tem deficiência. A deputada Mara Gabrilli é relatora do projeto de lei que prevê políticas públicas e estabelece direitos para as pessoas com autismo. Reconhecer os direitos de quem tem transtornos mentais é um avanço, mas como integrá-los à sociedade quando sabemos que nem os direitos básicos de acessibilidade das pessoas com deficiência física são atendidos? Eis a questão. Deputada Mara Gabrilli, o projeto trata dos autistas, mas como ficam os direitos dos outros deficientes mentais ou de quem tem transtornos psicológicos? Por que esse projeto só trata de autistas? Bom, na verdade, o projeto ele começou como uma iniciativa para criar uma política pública para esse segmento específico, que é a pessoa que tem o transtorno do espectro autista. E acho que e se falar de autismo, a gente está falando de uma deficiência singular, com características próprias, né, e que demanda uma política pública um pouco específica. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para esse debate. A primeira pergunta é de Fernando Cota, presidente do movimento Orgulho Autista Brasil. Deputada Mara, a Constituição brasileira já prevê atendimento às pessoas, por exemplo, na questão da educação, e cita essas pessoas, pessoas com deficiência. E esse projeto também trabalha muito a questão da educação para a pessoa com autismo. Na verdade, haverá alguma eficácia nesse sentido? Olha, Fernando, eu espero que tenha. Na verdade, assim, a legislação brasileira, no que diz respeito à pessoa com deficiência, por exemplo, ela é muito rica. E, assim, acho que o maior trabalho que precisa ser feito é fazer com que essa legislação seja cumprida. Inclusive, se a gente avaliar pela Convenção da ONU, que o Brasil ratificou e hoje é uma emenda da nossa Constituição, já considera a pessoa que tem o transtorno do espectro autista como uma pessoa com deficiência, embora ela tenha sido durante anos extremamente excluída de toda a legislação e de qualquer política pública que tenha favorecido uma pessoa com deficiência. Então, assim, avaliando pela legislação, é óbvio que a gente imagina uma educação perfeita, que seja inclusiva e que respeite a característica de cada aluno. E através desse projeto de lei, quando sancionado, é o que a gente mais espera, é que a educação seja, no mínimo, respeitosa e de qualidade com as características da pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Deputada Mara Gabrilli, como reconhecer os direitos de quem é autista se nas escolas, em hospitais e até na condução do transporte público não há profissionais preparados para atender essas pessoas? Sancionando essa lei que, na verdade, ela cria essa política pública pensando em capacitação, por exemplo, de todos os profissionais que vão lidar com esse segmento, trazendo informação para a população, né? E pensando num segmento que precisa de um diagnóstico precoce, por exemplo, para ter qualidade de vida, precisa ter um olhar muito mais aguçado e aprofundado para, na hora da educação, conseguir extrair o que esse aluno tem de melhor, as suas habilidades, suas potencialidades. E eu acho que, assim, a forma da gente combater o preconceito e a falta de cultura em conviver com o segmento é trazendo informação, que eu acho que é muito do que o projeto de lei prevê, é informar, é trazer conhecimento de algo que tem sido excluído, inclusive como forma de informação. Marta Rosa, do Centro de Reabilitação Integrar, CRIAR, também é convidada do Eis a Questão. Ela é terapeuta ocupacional e agora faz sua pergunta. Deputada Mara, eu vejo
esse projeto de lei como um avanço tanto para as famílias como para os profissionais que lidam com o autista. Porém, como a senhora vê a questão do artigo 2, parágrafo 4º, que fala da questão da inclusão da criança, da pessoa portadora do espectro autístico na rede regular e as condições específicas que deveria estar incluída no ensino especial. Essas condições específicas, poderíamos ter condições de estar vendo melhor como poderia classificar? Olha, Marta, você sabe que ter sido relatora desse projeto me trouxe, eu encarei como um privilégio, até por tudo que eu conheci, que os familiares e os profissionais me relataram durante esses meses. E teve um caso que muito me impressionou, porque essa questão da escola inclusiva, da escola regular ou o ensino especial, é uma questão que a gente tem que refletir, né? E pensar muito sobre característica de cada pessoa. E aí eu conheci uma mãe que teve 3 filhos que tinham o transtorno do espectro autista. O seu primeiro filho, ele ingressou no ensino regular e ele avançou muito, chegou a se formar. Ele tinha síndrome de Asperger. O segundo filho não tinha, na verdade, um diagnóstico, mas ingressou na escola regular e muito se desenvolveu e foi a melhor escolha para os dois. Chegou no terceiro filho, que tinha um autismo severo e não verbal, ele ingressou na escola regular, pois era a experiência dessa mãe ter sucesso com a escola regular. E o filho não se desenvolveu. Aí ela pegou e colocou esse terceiro filho na escola especial e ele muito se desenvolveu. Isso para mim demonstra o quanto a característica de cada pessoa, ela vai se encaixar ou não, né, de acordo com o que o familiar e a própria pessoa com autismo vai demonstrar de tudo isso. Então eu acho que toda escola regular tem que estar preparada para receber qualquer tipo de aluno. Eu acho que é isso que faz da escola uma escola com qualidade, ter essa abertura e esse preparo. E, na verdade, eu acho que os alunos e os familiares vão poder fazer essa opção, o que vai ser melhor para esse aluno. Vamos ouvir outra pergunta de Fernando Cota, que é pai de um autista e presidente do movimento Orgulho Autista Brasil. Deputada Mara, o Brasil inteiro, a comunidade dos autistas, dos familiares dos autistas, espera por esta lei. Até porque, não raro, nós ouvimos informações e conhecemos pessoas que ainda estão encarceradas, estão presas. A senhora acha que esta lei poderá resolver a situação dessas pessoas? Olha, Fernando, quando eu comecei a trabalhar no Legislativo, primeiro como vereadora, agora como deputada, assim, logo que eu entrei, eu realmente acreditava que bastava fazer uma lei para que houvesse uma grande mudança. Mas eu percebi que as coisas não são bem assim. Eu acho que você conseguir aprovar uma lei que seja execuível e de qualidade é um primeiro passo. E acho que assim, todo o nosso trabalho, ele continua depois da sanção de uma lei dessa, porque você vai fazer com que todo o executivo absorva uma nova cultura, né? E aprenda a fazer a política pública. E eu acho que tanto eu como parlamentar, quanto você como familiar, quanto a Marta como profissional e assim por diante, eu acho que cabe a nós continuar o processo e pensar que é novo. Infelizmente, é novo, né? Porque poderia existir há muito tempo, e que o executivo passa, sim, por um processo de aprendizagem para que a gente consiga ter essa política pública funcionando com vigor, com musculatura e com qualidade. Eu acho que a gente tem um processo bastante longo aí pela frente. E eu digo isso porque trabalhando muito com pessoas com deficiência, cuja legislação já vigora há tanto, e mesmo assim é um processo ainda lento, né? Pensar que só 12% das escolas de ensino fundamental no Brasil possuem acessibilidade. Então, assim, a gente tem que pensar
para fazer um aluno chegar na escola, ele tem que ter um transporte adequado, ele tem que ter o mínimo de saúde para ter essa disposição de chegar na escola. Ele tem que ter uma escola acessível e quando ele chegar lá, ele tem que ter uma escola que tenha um conteúdo acessível. E tudo isso a gente tem que pensar para quem tem o transtorno do espectro autista, porque não adianta ter um pensamento único direcionado só à educação. A gente tem que pensar no entorno, tem que pensar na saúde dele, tem que pensar no futuro trabalho dele, tem que pensar no transporte. E, assim, é um cenário complexo que eu vejo com muita esperança, mas que demanda trabalho. Deputada Mara Gabrilli, ampliando um pouco a discussão, o que a senhora acha que precisa mudar na nossa cultura para que os portadores de transtornos mentais, como autistas, esquizofrênicos, síndrome de Down, sejam valorizados, tenham seus talentos potencializados? Olha, eu acho que assim, a gente trabalhar no legislativo para que haja política pública, porque, por exemplo, não existe política pública que contemple o segmento dos esquizofrênicos. Eu tenho conversado muito com esse segmento e é um segmento também extremamente esquecido, né? As pessoas que têm síndrome de Down hoje são pessoas privilegiadíssimas dentro de universos, né, segmentados assim da pessoa com deficiência. Por quê? Porque já é uma síndrome mais conhecida, já é uma síndrome que a gente tem pipocando aí de todos os lados, pessoas com síndrome de Down que são atores, que estão sendo formados na universidade, que conseguem exercer cidadania, trabalhar, votar, enfim. Agora, tem outros segmentos que são mais esquecidos. E eu acho que a gente começa fazendo o exercício dentro de casa. Então, a gente tem que começar, né, pelo nosso governo, ele tem que contemplar esses segmentos e todos os projetos que são feitos. Tem que pensar nisso, a gente não pode fingir que determinadas pessoas não existem, porque elas existem e estão aí. Então, eu acho que tem que pensar e de forma holística, em todas as dimensões. Tem que pensar no trabalho, tem que pensar na saúde, tem que pensar na cultura, tem que pensar na infraestrutura urbana, tem que pensar no esporte, tem que pensar no transporte. E se a gente não pensar em todos os segmentos ao mesmo tempo, em todas essas dimensões ao mesmo tempo, a gente não consegue incluir essas pessoas que você mencionou no cenário total do Brasil e de cada município. Então tem que ter um pensamento em todas essas dimensões. Mais uma participação de Marta Rosa, do Centro